preparar a base, você pega uma caixa de papelão e corte 2 pedaços iguais de 22 centímetros por 14 centímetros. Este vai servir de molde para você cortar o outro papelão e também na folha de cartolina 2 pedaços com as mesmas medidas, que será utilizado para o forro interno do caderno e o papelão para o forro externo. Essa lateral que sobrou, a gente vai utilizar ela também para fazer as 2 abas internas, que terão 6 centímetros por 22, que são 2 partes de papelão para fora, 2 partes de cartolina para dentro e 2 abas que são internas. Precisamos também de uma tira de 3 centímetros de largura por 22 de altura. Essa tira, conforme o vídeo, observe, ela vai ser a ligação das capas duras que foram feitas com o papelão. Nós vamos colocar ela no meio, as 2 capas nós vamos colar na lateral desse intermeio. Observe e acompanhe no vídeo. Meça e anote quanto que deu essa largura total da capa agora que ela está emendada. Agora vamos para o forro interno. Lembra da medida que você anotou? Pegue esse número, pegue o tecido, pegue essa medida anotada e acrescente nela 3 centímetros de cada lado, ou seja, essa medida mais 6 centímetros. E risque no pano, assinale onde dá essa medida. Vamos cortar esse tecido. Pegue a régua e deixe sinalizado os 3 centímetros de cada lado deste pano. Pegue a cartolina, coloque 3 centímetros na lateral e em cima e meça embaixo também 3 centímetros. Lembrando que minha régua tem 3 centímetros de largura, por isso que eu uso ela como base para fazer o risco. Corte esse tecido excedente. Agora, cole as cartolinas, deixando esses 3 centímetros de cada lado, nas marcas que você colocou. Lembrando que a gente mediu aquele meio e aqui nesse papel, nessa parte que a gente está fazendo, não vai ter esse meio. Então, vai ser só a cartolina e o tecido que vai ser o espaço do lado interno. Que vai ser o espaço do meio que a gente colocou aquele papel mole lá no papelão. Para as abas internas, vamos cortar o tecido medindo 1 dedo de sobra dessas laterais. Vamos fazer um molde com um deles para colocar o corte nos cantos. Com este molde, vamos cortar o restante dos tecidos. Este tecido que eu estou cortando rosinha claro vai ser da parte interna dessa lateral, onde vai ficar embutido o caderno. E no outro tecido estampado, que vai ser a parte que vai aparecer, cortamos no mesmo formato. Observe no vídeo como que eu fiz.
Primeiro eu colo a parte interna, que é o tecido mais claro, e depois o tecido estampado em cima. Porque esse tecido estampado, na realidade, eu só vou colar ele depois que eu fizer uma vira. Essa vira que vai estar de encontro com o tecido de baixo. Observe bem no vídeo para você entender o que eu estou falando. Essa parte que eu estou fazendo agora, aqui, eu viro toda em cima do papel. Agora, o tecido estampado, eu primeiro faço uma vira dele, passando cola, viro para baixo. Todos esses cantos do tecido eu vou virar para baixo. E depois eu vou passar cola no tecido que já está colado no papel cartolina. E aí eu viro essa parte que eu virei toda já para dentro, as laterais, e colo em cima. Note que um dos lados eu não colo, eu deixo ele aberto para poder fazer o encaixe. Lembrei de deixar um bolso interno que não estava previsto para encaixar documentos do bebê. Corte um pedaço de cartolina de 14 centímetros por 7 para fazer esse porta-documento. Eu quis aproveitar os tecidos que sobraram e aí inventei de colocar a fita gorgurão no meio para ligar um tecido no outro. Colei cada pedaço do tecido nesse gorgurão para fazer a largura do meu porta-documento. Aí obtive o tamanho mais ou menos que eu precisava para colocar o papelão. E eu fiz o mesmo procedimento para a parte interna, pegando o tecido mais claro e colando com o gorgurão também, centralizando ele no papelão, aliás, cartolina. Lembrar que uma parte tem que estar sem colar do tecido para a gente poder fazer um encaixe no caderno. Me desculpem, eu não vi que tinha acabado a bateria, mas eu colei o bolsinho. Se vocês quiserem ver como que ele tá, é assim, ó, eu colei só a parte de baixo. Eu tinha colocado cola nessa lateral e para secar essa cola eu botei uma fita crepom aqui. Essa parte eu não colei, só embaixo, e ele ficou em cima da aba. Então as abas estão coladas aqui no pano de baixo e esse bolsinho que ficou por cima da aba. Para o fecho, eu peguei velcro. O velcro tá um pouquinho mais largo do que a fita de gorgurão, então eu cortei ele para ficar na mesma medida, porque vou utilizar essa fita gorgurão para cobrir o velcro e não ficar aparecendo, que vai ser o que vai fechar o nosso caderno. Recorte um pedaço de gorgurão de 10 centímetros, que é o tanto que a gente vai utilizar para fazer esse fechamento do caderno. Para o forro externo,
Marque no caderno a altura que você quer um tipo de tecido, porque nós vamos colocar os dois tecidos, a parte clarinha e a parte estampada. Eu escolhi 12 centímetros de altura para onde eu vou querer uma das partes. Deixe sobras nas laterais de 3 centímetros. Nós vamos emendar um tecido no outro com uma fita de gorgurão. Ela será utilizada como se fosse uma costura. Da mesma forma que a gente fez o bolso e essa capa externa, colocando esse gorgurão no meio, na divisão dos dois tecidos. Observe o vídeo. Depois de unir o tecido, cole a parte externa neste tecido conforme o vídeo. Para a montagem, sobreponha a parte interna em cima da externa, como no vídeo. Eu utilizei cola branca e esparramei com o pincel chato. Para que a cola seque bem direitinho, coloque livros em cima e aguarde até secar para dar continuidade. Para o laço, eu utilizei 15 centímetros para essa primeira parte, 18 centímetros para a parte de baixo, mais um anel que gira em torno dele, que é só para fazer a volta do laço, e cola. Para o fecho, note que eu embuti entre a parte de trás, que é externa, e a parte interna do caderno. E ele ficou assim, ó, embutido. Este fecho tem 10 centímetros. E agora eu vou colar o velcro nesta ponta do fecho.
uma parte do velcro vai no caderno e a outra no fecho. Para colar bem certinho, basta deixar os dois fechados, colar o primeiro na fita e aí fecha o caderno e aí vê onde que para a outra parte, daí passa e cola. Para colar, você deixe aberto e espere até secar. Para o acabamento, cole o laço bem no centro do caderno, no gorgurão. Deixe secar. Para a etiqueta, você vai precisar de 3 pedaços de cartolina de 7 por 10 centímetros. Meça em um desses pedaços 1,5 centímetro da borda para dentro e risque. Esse pedaço dentro você vai cortar e vai deixar ele vazado. Corte no tecido claro 2 pedaços deste tecido para cobrir o papel, tanto vazado como o interno. Não cole ainda, porque vamos bordar no tecido o nome da criança. Para buscar a fonte da letra que nós vamos bordar, eu pego um papel de seda, marco o tamanho que eu vou precisar deixar o nome escrito, entro no computador ou no Pages ou no Word, caso eu já tenha a fonte escolhida, e escrevo o nome da criança. Com o papel de seda em cima, eu vejo dentro do quadrado que tamanho que eu posso deixar a letra para ele caber certinho dentro. Assim que eu determinar, eu coloco o papel e desenho com a caneta ou um lápis por cima do nome. Esse vai ser o molde que eu vou utilizar para bordar o nome da criança no tecido. Para bordar o nome, escolha uma agulha que caiba a linha de bordados. Eu utilizei 2 fios para ficar mais grosso. Escolha uma cor contrastante com o tecido para que o nome apareça. Eu escolhi um rosa mais escuro. Com um carbono, eu transferi o nome para o tecido. E aí eu comecei a bordar com o ponto de trás, que a gente chama de trás. Para finalizar, centralize o nome dentro deste quadrado, colando em seguida
o tecido na cartolina. Observe o vídeo. Agora cole o cartão vazado em cima deste que já está o nome bordado. O material utilizado está na descrição do vídeo. Confiram. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aqui. Se não gostou, dê um joinha também. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. E quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigada!